e ainda convocou ele para prestar depoimento. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu a abertura de investigação para apurar a presença de autoridades federais em festas na casa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, em Trancoso, na Bahia. O pedido quer identificar quais agentes participaram e se houve uso de recursos ou apoio de órgãos públicos. A apuração deve começar imediatamente com coleta de documentos e depoimentos. As imagens das festas, registradas por câmeras internas, que já estão sob custódia da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, com supervisão do Supremo. E no mesmo caso, a Polícia Federal informou ao Supremo que identificou mais de 10 encontros presenciais entre Vorcaro e o ministro Dias Toffoli em 2023 e 2024. Segundo o relatório, as reuniões ocorreram em eventos e jantares e indicariam uma relação além do contato institucional. Vale lembrar que a PF também investiga repasses de 35 milhões de reais de um fundo ligado a Vorcaro para a empresa Madit, no qual Toffoli é sócio com familiares. A defesa do ministro nega irregularidades e afirma que não há motivo para suspeição e as investigações seguem em sigilo. Se eu bem conheço meus colegas, eles estão apurando as festas que o Vorcaro dava em Trancoso. Porque algumas das festas foi em casas alugadas. E os donos das casas, né, se queixaram porque teve, enfim, é uma descrição bem baixa do que está lá. Mas quando o TCU, que assim, eu achei estranho o TCU e investigar isso. Assim, o TCU quer saber se autoridades estiveram presentes nas surubas, porque eram surubas, eu não vou dar outro nome. Eram surubas. Você disse que não ia falar não, isso aqui é o de menos. Baixa, mas... Eram surubas, tinha prostitutas, isso tudo tá no telefone do Vorcaro. O medo que muita gente em Brasília tinha da criptografia do telefone do Vorcaro ser quebrada era isso. Em Brasília, todo mundo sabe que ele tem as imagens das festas que ele dava em Trancoso, recebendo autoridades dos 3 poderes. Não era de 1, não era de 2, eram dos 3 poderes da República. Nessas festas aí que eu vou deixar para a imaginação de vocês. Mas o TCU entrar nessa investigação é que me chama a atenção. Porque foi no TCU, um dia desse, que o ministro começou a tomar uns expedientes meio esquisitos, né? Contestando a liquidação, contestando se o BC tinha agido corretamente, adotando ali uma linha de defesa. Para mim, me soa parecido, sabe com o quê? Com o que o Toffoli fez, de determinar, né, a busca e apreensão do material que pudesse comprometer a si próprio. O que enfraquece a minha tese é que quem tem esse material é a PF com custódia, né, do Supremo Tribunal Federal, e tem a PGR. Eu esqueci o lance do PT. Até agora, o caso do Master vai pegar em cheio, em algum momento, o PT da Bahia. É bom lembrar que dentro do PT tem umas alas, eles chamam de correntes, facções, não sei como é não, que eles não se dão bem. E durante os governos de Dilma, de Lula, essas alas que ascenderam ao palácio, era o PT de São Paulo, era o PT, teve o PT o PT da Gleiser de onde? É do Paraná. Né? Assim, e quem está no poder agora é o PT da Bahia, o Rui Costa, o ministro das Comunicações, tudo isso e eles é o PT. Quem se aproximar. Isso. Aí eu vou lembrar vocês que um dia desse, sem ninguém esperar por nada, sai uma matéria na Veja sobre a compra dos respiradores. O inquérito que quem tinha era a PF, num governo onde a PF, quem escolheu o diretor, foi o do PT, informações que o PT tinha acesso, sai na Veja. E Rui Costa atribuiu a Fogo Amigo. Pois bem, não duvido também que, cientes de que o escândalo Master vai atingir em cheio a banda do PT que está no poder, que é o PT da Bahia, as outras alas poderiam sacrificar e entregar para a imprensa ou quem quer que seja material contra o Rui Costa. Olha, com relação a esse processo aí dos auditores do fisco,
Eu acho que realmente, se for detectado, se for comprovado algum ilícito, se houve uma quebra de sigilo que for um ilícito, eles obviamente têm que passar por um processo e serem punidos por isso. Mas uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: todas as informações que, no caso, que hoje constrangem tanto o ministro Dias Toffoli como o ministro Alexandre de Moraes, não vieram do computador do fisco da Receita Federal, não. Vieram da quebra da criptografia do Daniel Vorcaro pela PF. Tudo que está aí, né? Essa quebra da criptografia que revelou os 130, quase 130 milhões de reais das empresas de Vorcaro com o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, além dos dados que afastaram o Dias Toffoli da relatoria do Master. Sim. Então são duas coisas absolutamente distintas. Eu não sei até onde é que estão tentando dar uma relevância maior a essa investigação sobre a quebra do sigilo fiscal, o vazamento de informações sigilosas, enfim. Mas o que eu quero deixar claro aqui para o nosso ouvinte e para o telespectador, o seguinte: todas essas informações que vieram à tona, capitaneadas pela jornalista Malu Gaspar, vieram da quebra da criptografia do celular do Vorcaro. Tem nada a ver com os dados e os computadores da Receita Federal. Mas a questão aí, além dessa quebra da criptografia, também tem a questão dos depoimentos. Agora, para mim, está muito... Por isso que essa situação deixa muito claro que, para mim, o que o Supremo Tribunal Federal quer fazer é sinalizar para os servidores, para os colegas, para todos os envolvidos ali, que não vai permitir, não está permitindo, vai combater, vai caçar quem vazar informação para a imprensa. É porque conseguiu pegar os auditores, porque de certa forma é mais fácil, porque tem um login e uma senha. Sim. Você consegue identificar. Por exemplo, estou vendo aqui que um dos auditores fiscais da Receita, que foi o Ricardo Mansano, que eu acabei de citar com relação ao presidente da Associação de Auditores, ele foi afastado. Ele é suspeito de acessar dados da ex-enteada de Gilmar Mendes. Ele foi afastado do cargo. Justamente aí você vê os demais servidores, os demais integrantes do poder público que vê uma situação como essa, começam a ficar retraídos, começam a ficar com medo de serem os próximos alvos, de perder benefício, de perder cargo. E tem um outro detalhe também, sabe, gente, envolvendo toda essa crise do Master, que parece que não vai ter fim agora. Todos esses dados que vieram à tona merecem uma explicação para a opinião pública, para a sociedade. Sim. Merece uma explicação clara. Não é porque é um ministro supremo, né, que seja imaculado. Ele tem um dever com a sociedade, ele tem um dever com a opinião pública. Até porque o tribunal, que se jactou sempre como exemplo de moralidade, decoro e ética, precisam dar o exemplo. Eles precisam dar o exemplo. E o problema é que eles acham que não precisam. Pois é. Eles precisam. Só daria um exemplo se chegasse, por exemplo, numa CPMI, numa CPI, num processo de impeachment, aí eles seriam obrigados a dar o esclarecimento para continuar no cargo. Como não tem, a não vai precisar. fala de que para afastar tem que ser estupro ou pedofilia Pois é. é reveladora de muita coisa, assim. Pode fazer tudo, não pode estupro ou pedofilia. Isso diz muito. Vamos falar do Arena.